das nossas casas. Ela precisa ser reflexo das nossas casas. Não há como eu me portar de uma forma em casa e me portar de forma diferente aqui. Assim se estende a todas as áreas das nossas vidas. Não tem como eu me portar diferente no meu trabalho e se portar de uma outra forma aqui. Isso é duas caras. Isso não condiz com o cristão. O cristão ele tem que ter sempre cristão, né? Hoje ainda eu me lembrei, eu estava levando as crianças para a escola e eu lembrei de um incidente que aconteceu na frente da escola. O rapaz parou em fila dupla e simplesmente desligou o carro, travou o carro, saiu e foi buscar o filho dele. Eu acho que deve ser melhor que todos, né? E travou tudo. E aí o que me chamou a atenção, e eu fiquei mais bravo ainda, né? Foi um baita de um adesivo de uma igreja no carro dele. Eu falei, cara, aí que me deu mais raiva, eu falei, acho que eu vou lá para esse cara arrancar esse adesivo. Não querendo defender a igreja, mas defender Jesus acima de tudo. Eu falei, porque é vergonhoso para nós como corpo, queridos. Então eu te peço um favor, faça isso. Se você tem um adesivo que glorifique a Deus no trânsito. Não fure fila, não fique em fila dupla, não fure sinal. Saiba que o nome de Deus está sendo levado através do seu carro. Pense nisso. E nessa situação, o pai deixa, trava, leva, está ensinando o que para o filho? A mesma coisa. E aí é interessante, né? A gente quer um país melhor assim, se a gente não consegue andar um pouquinho mais e arrumar uma vaga para estacionar e pegar os filhos. No mercado a gente vê muito esse distúrbio de caráter. Esses dias eu estava entrando no Conquer, no que eu estava entrando, a mulher estava largando o carrinho bem na vaga que eu estava entrando. E ela meio sem graça, querendo sair correndo, largou o carrinho, saiu, entrou no carro. Eu parei o carro, ela estava aqui atrás, ela estava aqui, eu estava entrando por aqui. Eu parei o carro para ela não sair, peguei o carrinho, coloquei bem na frente do negócio dela. Ela me viu, ela ficou muito sem graça. Não falei nada, mas eu acho que foi suficiente. Queridos, você larga o seu carrinho lá, você atrapalha a vaga de outro. Você atrapalha a situação, atrapalha todo, né? Se pegou lá onde o carrinho, devolva lá. Ah, mas eu vou andar um pouquinho. É bom andar. É muito bom a gente dar uma caminhada. Muitas vezes a gente evita a caminhada, né? Mas isso é muito bom. Bom, nem sei porque eu estou entrando tudo nisso, mas tem a ver com caráter e com família também, em nome de Jesus. Nós vamos falar hoje sobre altar, altares em casa, no lar. E aí eu faço uma pergunta de uma reflexão para a gente começar a pensar sobre isso. Quando eu falo de altar, o que vem de idolatria? O que vem primeiramente na sua mente, na sua cabeça? Quando a gente fala de idolatria. Eu acredito que, como acontece comigo, deve ter acontecido com você, quando nós falamos de idolatria, a gente remete a altar, né? Não necessariamente de imagens, e é isso que nós vamos tratar hoje, não necessariamente de imagem, mas a idolatria ela nos remete a altar. Então, nós quando falamos de idolatria, a primeira coisa que vem é altar. Idolatria é tudo o que torna o lugar de Deus em nossas vidas. Queridos, tudo. E aí já vai uma revelação de Deus. Tudo significa tudo. Amém? Você pegou essa revelação aí? Então tudo significa tudo. Então tudo que está acima de Deus na sua vida é uma idolatria, é um altar que precisa ser quebrado. É necessário isso. Esse é o primeiro grande mandamento do Senhor: amar ao teu Deus acima de todas as coisas. É o primeiro grande mandamento do Senhor e se resume a toda a palavra de Deus. Se eu não tiver Deus em primeiro lugar na minha vida, e aqui trazendo ao contexto da palavra de hoje, do tema de hoje, se Deus não estiver em primeiro lugar na minha família, como Ele vai reinar naquele lugar? Como Ele vai direcionar naquele lugar? Isso é a gente pôr o Senhor à prova. É a gente pedir algo para Deus que nós não praticamos. Nós pedimos um lar, Deus abençoe o nosso lar, mas nós não damos a honra a Ele que é a honra. E nós temos que tomar muito cuidado, vamos abrir um outro parênteses aqui sobre colocar o Senhor à prova, porque muitas vezes a gente quer a bênção, quer o bônus, mas não quer o ônus. A gente quer as bênçãos de Deus, mas muitas vezes nós estamos roubando a Deus nos dízimos e nas ofertas. É você provar a Deus: Deus, cadê você, Deus? Meu motor do carro fundiu de novo. Aí você vai fazer uma verificação, o cara não dizima, já tem alguns anos.
Ele acha que isso é coisa do Velho Testamento. E por aí vai. É pôr o Senhor à prova. Então lá em casa, muitas vezes nós temos que tomar cuidado com isso. De pôr o Senhor à prova, querendo as bênçãos, querendo a presença de Deus, mas você não permite que Deus entre. Não é um dos temas, mas nós vamos acrescentar agora. Eu acredito que aqui não é o caso, mas é um exemplo claro aí fora, que serve para você ajudar vidas aí fora. Tem muitas casas que o altar é uma televisão, onde às vezes não assiste nada, não tem proveito nenhum, mas ela está ligada com uma porta aberta, escancarada. Aí existe uma potestade, eu gosto desse termo, existe uma potestade que chama nada a ver. E aí que o nada a ver que os crentes caem. Eu e minha esposa, nós tivemos uma ou duas situações de quando nós éramos namorados ainda, noivos. De que a gente estava na sala, não estávamos assistindo TV, mas a TV estava ligada. E aí, naquele momento, o negócio esquentou um pouco mais, se abrasou. Não se abrasou, nem esquentou. E a gente, graças a Deus, a gente por glória de Deus mesmo, a gente não tinha força para isso. Mas pela misericórdia de Deus, nós casamos virgens, né? Vamos colocar assim. Deus restaurou a nossa virgindade. Nós não tivemos relação sexual não antes do casamento, só depois. E numa dessas esquentadas, a gente identificou, por conta da TV ligada, num filme que aparentemente não tinha nada a ver, a gente não estava nem assistindo, mas tinha uma cena de sexo ou de adultério ou alguma coisa parecida. Ou seja, a porta estava aberta e acabou nos influenciando indiretamente. E aí muitas vezes as pessoas idolatram a TV, né? Falta colocar num altar lá, colocar umas velas, né? E deixar lá a Globo dominar tudo aquilo. Ou outros canais, outras situações. As novelas gospels, né? Não vamos falar não, que não é ético. Acabei de falar da Globo. Apaga. Enfim, são situações que são levantadas dentro de casa e que vai influenciar diretamente. Novela, preciso falar de novela? Está tudo ali. Adultério, homossexualismo, roubo. Denigrem a imagem do pai. Você já viu alguma novela onde o pai é o paizão? Sempre é aquele cara ao zero à esquerda. Ou ele rouba na empresa, ele tem um amante. E o pai é a figura mais importante de casa, se você não sabe. Por quê? Porque eu e você, homens, nós representamos Jesus Cristo dentro de casa. E é uma forma de Deus, de Satanás derrubar tudo isso, é colocando essas mentiras, é colocando filmes, desenhos como Homer Simpson lá, um alcoólatra que mente. Aquilo é figura de pai para nós? Não, pelo contrário. E os nossos filhos não podem assistir isso. Eu estou falando disso porque eu assistia lá atrás. É um desenho muito antigo, né? Tem mais de 20 anos. Eu tenho 22. Seria muito. A gente tinha duvidado da minha idade. Mas enfim, é um tipo de altar levantado dentro de outras casas que vão danificar e muito a família. Não é pouco, é muito. Se você pegar hoje o que está direcionado para o público jovem, onde os jovens estão querendo tomar uma decisão, está começando a abrir a cabeça para tomar uma decisão, aí você vai ver o público jovem, Pablo Vittar, Malhação, umas coisas que não vai levar nada, queridos. O que vai formar isso na cabeça do jovem? Absolutamente nada. Então é um tipo de altar que eu e você, nós sabemos da importância e eu creio que você pode ajudar outras pessoas através disso. Queridos, idolatria é pecado, ponto final. A palavra é muito clara em Deuteronômio 5, 6, você que está anotando, e eu vou ler aqui. Abra aí, Deuteronômio 5, versos 6 a 10. Deuteronômio 5, a partir do verso 6. Amém? Diz assim: acharam? Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa de servidão. Não terá outros deuses diante de mim.
Não farás para ti imagem de escultura, nem semelhante alguma do que há em cima no céu, nem embaixo da terra, nem as águas, nem debaixo da terra. Não te encurvarás a elas, nem as servirás, porque eu, o Senhor teu Deus, sou Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais até a terceira e quarta geração daqueles que me odeiam, e faço misericórdia a milhares dos que me amam e guardam os meus mandamentos. Queridos, aqui Deus estava falando com o povo no deserto, amém? Mas não tem nada diferente de mim e de você. Deus nos tirou da escravidão, das trevas. Isso aconteceu comigo e aconteceu com você também. Então nós temos que cultuar a Ele, adorar tão somente a Deus. Se você ir para Gálatas 6, não precisa abrir, eu vou ler Gálatas 5, de 19 a 21, ele fala das obras da carne. E uma das obras da carne é idolatria. E a palavra fala no verso 21, os que tais praticam não herdarão o reino de Deus. Não herdarão. E aí existem dois pontos, duas situações nesses casos de idolatria, que nós estamos tratando hoje, de altares levantados dentro de casa. Aqui a palavra fala que não herdarão o reino de Deus. Ou seja, já é grande a chance de você ficar e conhecer quem é o anticristo e tudo mais. Ficar com tudo isso aqui, né? Para você fazer o que você quiser. Vender e correr para Israel. Né? Mas existe uma outra situação. 1 Coríntios capítulo 10, você que está anotando, anote aí. 1 Coríntios capítulo 10, Paulo nos dá o exemplo dessas pessoas que não entraram em Canaã. Não entraram em Canaã. E ali ele coloca alguns pecados, e entre eles a idolatria, que deixa o povo, que não permite que o povo entre na terra de Canaã. E o que a terra de Canaã representa para mim e para você? Plenitude da bênção de Deus. Deus tinha uma promessa para aquele povo: terra que mana leite e mel. Eu entendo, terra de leite, suprimento, terra de mel, abundância. Ali, quando entrava em Canaã, existia tudo, estava tudo pronto. A bênção de Deus era plena em todas as áreas das nossas vidas. Às vezes a gente patina, não anda numa área da nossa vida, porque existe algum pecado que nos está impedindo de colocar os dois pés em Canaã. Muitas vezes você está com um pé, né, como que é o crente Raimunda? Um pé na igreja e outro no mundo, né? Mas não é necessariamente nessa proporção. Mas às vezes você está patinando numa área ainda que você precisa identificar. E ali Paulo elenca mais 4 ou 5 itens de pecados que impedem de levar a Canaã. Mas aqui um deles é a idolatria. Aquele povo idolatrava, levou imagens para eles ali, e ali eles precisavam de algo para pegar. No primeiro descuido de Moisés, na primeira virada de costas, eles foram lá e construíram um bezerro para ter algo para tocar. O nosso Deus é um Deus vivo, Ele está vivo, Ele não está mais numa cruz. E quando você fecha os seus olhos em adoração e oração, Ele vem, Ele te enche, Ele te preenche. Você não precisa tocar em nada, você não precisa se prostrar em imagem nenhuma, porque você é a imagem de Deus e você é tabernáculo de Deus, e Ele habita dentro de você. É isso que você precisa buscar para entrar verdadeiramente em Canaã, entrar naquilo que Deus tem para mim e para você. Mas esses altares em casa existem. Nós colocamos um exemplo aqui, não estava nem aqui, mas Deus com certeza ministrou. E um dos altares a serem derrubados dentro de casa é a idolatria a filhos. Pastor, isso é forte? É, mas existem essa situação. A palavra fala que os filhos são como flechas na mão do valente. Amém? Você entende isso? O que você faz com uma flecha? Você como valente, você tira da sua aljava, né? Então você tem que ter pelo menos uns 4 aí que cabem dentro da aljava, e você dá destino aos seus filhos. Se ele está na mão do valente, é você que vai dar destino para ele. É você que vai direcionar aonde ele vai pisar. É você que vai direcionar ele no casamento, no melhor casamento. Pastor, tudo isso impondo? Não, tudo isso de joelho, buscando Deus e sendo um referencial de Deus dentro da sua casa. Você conquista tudo isso. E a gente já viu alguns casos, algumas situações de filhos sendo altares, sendo idolatrados dentro de casa.
E as consequências não são boas. E eu vou pedir para minha esposa continuar nesse ponto, para complementar um pouco mais algo que Deus ministrou o coração dela alguns dias atrás. Graça e paz. Amém? Como o Alessandro disse, isso é muito sério. E nós já vimos, já presenciamos casos assim. E nós precisamos, é algo que nós precisamos, irmãos, você que é pai, você que é mãe, e você que ainda não é, mas um dia vai ser, nós precisamos cuidar muito com isso, porque é muito sutil. É muito sutil. Antes de entrar nos pontos que o Espírito Santo mostrou para falarmos a respeito disso, sabe quando que começa? Eu sei que eu vou pegar muita gente aqui, mas sabe quando que começa a idolatria de um filho? Quando você coloca ele dentro do seu quarto para dormir com você. Aí começa a idolatria. Ah, pastora, mas na minha casa eu só tenho um quarto. Ok, se essa é a situação, ok, não tem onde dormir, então dorme todo mundo no mesmo quarto. Mas então ore para Deus prover uma outra casa para você, ou para que você aumente essa casa, se é sua, onde você está, porque o casal tem que ter o seu lugar, o seu lugar íntimo. E ninguém pode entrar neste lugar, nem mesmo um filho. Nós precisamos educar os nossos filhos a ponto de que, se a porta está fechada, ele tem que bater na porta antes de entrar. A Ana Luísa, que tem 3 anos de idade, ela tem consciência disso. Quando ela ainda estava nesse processo de ensino, quando ela já ia entrando, a gente fazia ela voltar, fechar a porta, bater, posso entrar? Aí quando a gente autorizava, ela entrava. Ah, pastora, mas sabe o que é? É porque assim, é muito pequenininho, e aí eu quero, eu ponho para dormir ali do meu lado, porque eu quero ver se está respirando, eu quero ver se está... Gente, se Deus não puder cuidar, muito menos eu. Até mesmo porque você não vai conseguir vigiar 24 horas por dia. Uma hora você vai ter que dormir, uma hora você vai cansar. E aí, quem vai cuidar? Ou você vai revezar? Gente, olha só o cúmulo que chega essa situação. Há algum tempo atrás, um casal conhecido nosso teve seu primeiro filho, e a gente foi descobrir, através de uma conversa, que à noite eles ficavam em vigília, vigiando o sono da criança. Então eles revezavam. O marido dormia da meia-noite às 4, vamos colocar assim, das 10 às 4, e a esposa ficava lá. Aí, dava 4 horas, ela ia lá, acordava o marido vinha para ela poder dormir. Isso é vida, gente? Isso é vida? Isso não é vida. Então, a idolatria começa dessa forma. Isso foi algo que nós colocamos como objetivo. Desde o primeiro dia de vida dos 3, a gente chegava da maternidade, eles iam direto para o quarto deles. E olha, irmãos, que eu tive muitos motivos para levar eles para minha cama, o Davi e a Ana Luísa. Porque teve um período da vida deles que eles acordavam 6, 8 vezes na madrugada. Então eu tinha muita desculpa para falar assim, não, eu vou levar para dentro do meu quarto, eu vou levar para junto da minha cama, que é pior ainda. Eu vou levar para junto da minha cama, que aí ele dorme no meio de nós dois, ou seja, você está colocando alguém ali no meio de vocês. Só quem pode estar entre vocês é o Espírito Santo, é a presença de Jesus, somente isso. Então eu tinha muito argumento, porque gente, eu me sentia um zumbi, porque eu não sabia nem mais quem era eu. Quando eu vi, eu já estava lá na poltrona, com o seio de fora, dando mamada, de repente eu acordava, a criança já estava dormindo no meu colo, eu lá com o seio de fora e toda aquela coisa. Então eu tinha muita desculpa, falar, não, eu vou levar para junto, que aí eu só tiro o peito, dorme ali junto, a gente... E não foi 1, 2 meses, não. O Davi foi dos 3 meses aos 11 meses de vida. Ana Luísa foi também, acho que dos 2 meses até quase 2 anos. Então, ou seja, desculpa, argumento para que isso acontecesse, eu tinha muito.
Mas nós não fizemos. Eu falei, eu não admito isso acontecer. Sempre fui contra. E a gente, quando é mãe, é engraçado, né? Porque nós somos contra muitas coisas. Mas aí na prática a gente fala, não é bem assim o negócio. E aí às vezes a gente amolece, principalmente mãe. Então a gente tem que cuidar muito com isso. Amém? Em nome de Jesus. Olha, irmãos, eu quero deixar claro aqui que eu não sei de nenhum caso de alguém que dorme junto. Ninguém veio me dar o recado falando, ó, pastora, quando você for falar, fala diretamente isso. Eu não sei de nenhum caso aqui, mas se tem é porque o Espírito Santo mostrou, o Espírito Santo revelou. Amém? Então que fique claro, ninguém entregou o recado a não ser o Espírito Santo. Amém? Então, como o Alessandro disse, um dos altares de idolatria são os filhos. E semana passada nós estávamos conversando com uma pessoa e ela estava falando justamente sobre isso. A trajetória de Abraão, a trajetória de Isaac, que foi bem meia boca perto da trajetória de Abraão, a trajetória de Jacó e Esaú. Esaú não vamos nem falar, né? Mas a trajetória de Jacó, que também foi bem meia boca perto da referência do seu avô. E aí depois veio José. E na hora eu falei assim, sabe por que Isaac não foi o sucessor do seu pai? Sabe o que estragou Isaac? A criação que ele recebeu. Porque, irmãos, vamos ver o seguinte, friamente a situação. Qual teria sido o motivo de Deus pedir Isaac para Abraão se Isaac não fosse um Deus dentro de casa? Você já parou para pensar nisso? Eu já pensei várias vezes nisso. Por que Deus fez isso? Porque ele é mau? Porque ele realmente quer pôr os que são dele à prova? Porque ele quer punir? Algum propósito tem? É lógico que o propósito inicial sempre foi de manifestar a graça, a glória de Deus para que Abraão viesse realmente ser um homem de fé. Porque, gente, que experiência sobrenatural que ele teve. Mas Deus teve um motivo de pedir Isaac. E no meu coração, eu acredito que tenha sido porque Isaac ele impedia a voz de Deus, porque ele era um Deus dentro de casa. E eu estava lendo hoje em Gênesis capítulo 21, logo no começo, a Bíblia diz que quando Isaac parou de mamar em Sara, Abraão fez uma festa. O quê? Quem é que faz uma festa porque o filho parou de mamar, se não é aquele bibelozinho centro das atenções? Eu falei, Deus, eu não posso crer num negócio desse. Fazer uma festa porque a criança parou de mamar. Eu falei, Deus, isso aqui realmente confirma aquilo que eu acredito no meu coração. Então, eu acredito que depois, né, do Monte Moriá, porque Isaac também com certeza ficou muito impactado, porque ele falou, pai, aqui está a lenha, aqui está o cutelo e cadê o cordeiro? Com certeza ele foi quietinho um dia, ele falou, eu vou ficar quieto, senão vai sobrar para mim. Se eu fizer alguma malcriação, esse cordeiro vai serei eu, então eu vou ficar bem quietinho aqui na minha. E no fundo ele sabia que o sacrifício seria ele. Então, gente, que experiência também de provisão de Deus, né? Uau, Deus não deixou eu morrer, Ele proveu um cordeiro, aleluia, eu estou vivo aqui para contar a história. Mas e o que ele recebeu antes de chegar nesse momento do Monte Moriá? E essa criação de ninguém toca, ninguém rela, porque ele é a minha promessa, através dele eu serei um pai de multidões, eu serei uma mãe de nações. Em Gênesis 21, sabe por que Sara falou para Abraão mandar Agar embora? Alguém sabe disso? Por quê? Qual foi o motivo? Gênesis 21 diz, porque ela viu que Ismael estava rindo de Isaac. Hã? Eu falei, não estou crendo numa coisa dessa. Esse foi o motivo.
E nós que conhecemos criança, a gente sabe, criança não ri uma da outra, não debocha uma da outra, não tira. E naquela época, Isaac podia falar, né? Processar Ismael, não é bullying, está fazendo bullying com a minha pessoa, porque hoje em dia tudo é bullying. Tudo é bullying. Por isso que Sara mandou Agar embora, porque Ismael estava rindo de Isaac. Então isso prova que ele era o centro das atenções dentro de casa. Então, muito cuidado, irmãos. Como nós estamos conduzindo os nossos filhos? O que nós estamos fazendo com eles? Agora, falando de bullying, eu me lembrei de uma coisa. Tem mais ou menos uns 10 anos atrás, mais ou menos, a Ana Júlia chegou para mim e falou assim: mãe, tem umas meninas da escola me chamando de magrela. Eu falei assim: filha, estão te chamando de magrela. Filha, e vou te falar uma coisa. Você é outra coisa a não ser uma magrela? Não, mãe. Eu falei: filha, então chega de mimimi. Pelo amor de Deus, levanta e bola pra frente. Não é o que você é? Elas estão inventando alguma mentira, alguma calúnia a seu respeito? Não. Eu falei: filha, então bola pra frente, nem dá ouvido. Quanto mais perceber que você tá dando ouvido, mais vão falar. Ela acordou com isso. Mas eu poderia fazer: ai, minha filhinha, ai, meu Deus, pobrezinha da minha filhinha, minha primogênita, estão fazendo isso, então eu vou lá na escola falar. Gente, chega de mimimi, pelo amor de Deus. Quanto mais nós dermos corda para isso, mais eles vão ficar melindrosos, sensíveis a qualquer coisa. É lógico, irmãos, que existem casos extremos que realmente o pai e a mãe precisam intervir. Mas tem outras situações que é puro mimimi, é puro excesso de sensibilidade. Então, minha filha, acorda. Por quê? Porque se a gente não ensinar isso agora, vai crescer tão melindroso que lá na frente não vai saber ouvir, não. Irmãos, por que hoje, na nossa geração, eu vou falar a minha idade aqui. É lógico que assim, eu tenho 22, mas na minha carteira de identidade, no meu RG eu tenho 37. Eu preciso ir lá e corrigir isso, né? Mas na minha carteira de identidade eu tenho 37 anos. O porquê que a nossa geração hoje é uma geração tão melindrosa? Antigamente, na época da sua mãe, você ouvia falar de depressão, você ouvia falar de síndrome do pânico, você ouvia altos níveis de suicídio. Eu não estou dizendo que não existiam, ok? Eu estou falando dos índices. Mas algum tempo atrás eu e meu esposo começamos a refletir a respeito disso. O que aconteceu? Minha mãe, né, a geração anterior, foi uma geração que recebeu uma criação muito rígida. Né? Muito rígida, que não tinha nem opção de ter diálogo com ninguém. Com o mais velho, então, piorou. Então foi uma geração que recebeu uma criação muito rígida. E aí veio, através dessa geração que recebeu essa criação rígida, a geração do paz e amor. Porque eles queriam fazer diferente daquilo que eles receberam. Mas eles foram para o extremo. E hoje o que a gente vê? Da nossa geração, que fomos criados nessa geração de paz e amor, tudo legal, liberdade para dentro da cabeça. O que a gente vê hoje? Uma geração que não sabe resolver os conflitos internos. Por quê? Porque nunca recebeu não. Porque nunca recebeu limite. Então, quem dá limite para os nossos filhos é a escola? Não é a escola. Nós, como pais e mães, quem damos limite para os nossos filhos. O Alessandro disse aqui, os filhos são como flechas, ou seja, quem vai dar o destino da flecha sou eu. Ou por acaso a flecha chega para o arqueiro e ela fala assim: olha, seu arqueiro, você pode me dar licença, mas eu quero dizer para você para onde eu quero ir. Existe essa possibilidade ou não? Lógico que não. Então quem direciona é o arqueiro, é o valente, é o pai e é a mãe. O pai e a mãe em acordo, concordância. Então nunca desautorize algo que o seu esposo já disse. Esposo, nunca desautorize o que a sua esposa já disse.
Se você não concorda, entrem os dois para o quarto e vão conversar a respeito, mas não desautorize. Lá em casa eles já sabem, e a Ana Júlia já nem perde mais tempo com isso, ela que entende mais. Se ela veio para mim e falou não, ela nem vai com o Alessandro, porque ela sabe que é não. Mesmo que às vezes ele fala assim, não, tudo bem. Mas se ele sabe que eu disse não, ele fala não e depois nós conversamos a respeito disso. Como já aconteceu, de eu falar não, ele no coração dele o sim, nós conversamos e depois chegamos para ela, olha, você está autorizada a fazer porque nós conversamos e nós decidimos que pode. Então não faça isso. Eu já vi, gente, já vi algumas vezes uma criança, o pai colocou a criança de castigo de refrigerante. Aí no cantinho a mãe pega e dá um golinho de refrigerante assim pro filho. Tá matando essa criança, agora já é um adolescente, tá matando. Então, o casal precisa estar em comum acordo. Precisam definir os propósitos. E nós precisamos estar muito atentos, queridos, a isso. Há umas 3 semanas atrás, a Ana Júlia estava lá ouvindo uma música. E a música fala de Jesus, a música fala de Deus, a música fala. Aí, o Espírito Santo é tão tremendo que ele faz umas coisas. Eu estava na cozinha e ela passou por mim e ela parou e começou a dançar, porque era meio que o rap assim que ela tava, que era a música. Ela começou a dançar para brincar comigo e ela cantou bem o trecho da música que eu precisava ouvir. Se não fosse isso, eu nem ia ouvir, nem ia prestar atenção, que é um estilo de música também que eu nem gosto, então eu nem paro para ouvir. A música dizia assim, que o contexto da música é isso, que quem ama Jesus é louco e é taxado de louco, e aí tem uma parte da música que fala assim, bem-vindo ao manicômio. Hã? Na hora que ela falou, eu falei, opa, pode parar. Aí ela já começou, ai mãe, porque ela sabe que eu sou radical e sou mesmo, irmãos. O que não me edifica não pode estar aqui. Qual é o propósito? Se não me edifica, por que eu estou ouvindo? Por que eu estou assistindo? Por que eu estou me envolvendo com isso? Se não me edifica, vai trazer o que para minha vida? Porcaria. E aí eu comecei a falar, ela já falou assim, ai mãe, tipo assim, ai, não pode nada, né? Aí eu falei assim, tudo bem, filha, o seguinte, você que sabe o destino que você quer para a sua vida. Eu falei, então a decisão é sua. Se você quer se envolver com as suas coisas, ok, fica livre, a decisão é sua. E no que eu virei as costas, eu tinha recém ouvido uma ministração do John Bevere e falava justamente sobre isso, sobre você ver alguém fazendo coisa errada e você não exortar a pessoa, você não corrigir a pessoa porque você quer ser politicamente correto. Aí na hora que eu virei, o Espírito Santo falou, você acabou de ouvir, você vai deixar isso acontecer dentro da sua casa? Eu falei, não vou mesmo. Voltei e falei, filho, o negócio é o seguinte, eu sou autoridade na sua vida e eu não aceito você ouvir essa música, você está proibida de ouvir. Aí fui explicando para ela. Eu falei, filho, o diabo não brinca de ser diabo. Manicômio é lugar de louco. Aí o diabo não vai falar assim, não, mas esse louco, esse manicômio que eles estão falando é um manicômio gospel. Então, né, não vamos fazer nada com ela, não vamos fazer nada com quem canta essa música, porque é um manicômio gospel, eles são loucos por Jesus. Falei, minha filha, o diabo não encara dessa forma. Aí fui explicando para ela, aí já entrei num monte de coisa, aí já disparei. Falei, filha, a Bíblia fala que o caminho é estreito. A porta é estreita. Eu falei, tem hora que é tão estreita que a gente não consegue passar assim, a gente tem que passar assim, de tão estreito que é. E já perguntei para ela, falei, você quer ser radical agora e ir morar no céu, ou você quer ter uma liberdade agora e morar no inferno? Para onde você quer ir? Ai, pastor, ela só tem 12 anos, ela tem 12 anos e ela precisa saber para onde ela quer ir. Aí ela falou assim, eu quero ser radical e ir pro céu. Eu falei, então tamo junto, pode contar comigo que eu caminho junto com você. Irmãos, tem que ser assim. Sabe por quê? Porque eles não têm noção das coisas. Eles não têm noção.
Hoje ou ontem, eu não me recordo agora, eu estava pensando nisso. Ana Júlia está no 8º ano. Aí ela falou assim para mim: ano que vem é minha formatura, eu tenho formatura. Quando ela falou isso, me deu um soco no estômago. Que eu falei: meu Deus, na minha formatura, que na época não era 9º ano, era 8ª série. Eu falei: na minha formatura de 8ª série, eu fui acompanhada do meu namorado. Hello. Porque que noção das coisas uma criança de 13, 14 anos tem para ter namorado. E eu falei: meu Deus. E aí eu fico pensando, aonde que a minha mãe estava com a cabeça? Mas é aquela geração de eu fui presa demais, então vamos deixar ser um pouquinho mais solto. Cuidado, irmãos. Você pode até soltar um pouquinho, mas não solte as rédeas. Tem momentos que vai ter que deixar, né? Precisa aprender a caminhar. E aos poucos a gente tem que ir soltando, mas nunca solte as rédeas. Muito cuidado. O diabo está ali. Falei para Ana Júlia isso. Falei: filha, tem muito lobo aí com pele de cordeiro, com pele de ovelha, tentando enganar os escolhidos. Então não é porque fala Jesus, Deus, glória a Deus, aleluia, que é gospel, que você pode se envolver. É música. O que a música diz? E falei para ela, falei: filha, o termômetro, o funil de tudo é a Bíblia. Condiz com a Bíblia? Beleza. Não condiz? Tchau. Joga no lixo. Irmãos, nós precisamos ser radicais dessa forma. E sermos radicais na criação dos nossos filhos dessa forma. Para que não aconteça como aconteceu com Isaac. Gente, o que Abraão fez? Quando chegou na idade de Isaac casar, Abraão falou para o seu moço, falou: vai lá no meio da minha parentela, escolhe alguém para o meu filho e traz. Foi assim que Isaac conheceu Rebeca. Foi dessa forma. O que ele fez? Porque ele foi o filhinho mimadinho do papai. Ele falou: não, vamos deixar. E aí Isaú caiu na gandaia, foi para lá com a mulherada e tudo mais, e a Bíblia fala que isso foi decepção para o coração de Isaac e de Rebeca. Então olha só o que uma criação errada, inadequada, fora do padrão gera, não apenas na geração atual, mas na próxima geração. Então, quando nós instruímos os nossos filhos na palavra, nós não apenas estamos alcançando a geração deles, mas os nossos netos. E eles sendo firmes, seguindo a palavra, os nossos netos para os nossos bisnetos. E assim, gente, pensa você e toda a sua descendência morar no céu. É maravilhoso isso. Mas para isso nós precisamos pagar um preço de sermos radicais? Sim. Nós precisamos sim, amém? Em nome de Jesus. E o próximo exemplo, queridos, que Deus ministrou no meu coração, eu vou falar rápido porque ainda tem mais coisa para eu falar aqui. Foi Manoá e Sansão. O outro exemplo. Sansão acabou se envolvendo com mulheres que não era para se envolver, perdeu todo o propósito de Deus na vida dele. Por quê? Porque não houve um direcionamento firme do seu pai e da sua mãe. Um outro exemplo para finalizar: Eli com Ofni e Finéias. Gente, eles zombavam de Deus, eles zombavam do nome do Senhor. As pessoas iam sacrificar, eles comiam as comidas que as pessoas iam sacrificar a Deus. Eles estavam usurpando do altar do Senhor. E Eli, na maior paciência, chega e fala assim: meus filhos, as pessoas vieram me dizer isso de vocês, é verdade? Filhos, não é bom que vocês façam assim. Até que Deus levanta Samuel e fala assim: olha, eu vou exterminar a sua descendência.
eu vou exterminar. E Deus matou Ofni e Finéias. E quando ele recebeu a notícia, ele caiu da cadeira e quebrou o pescoço. Então, muito cuidado, irmãos. Muito cuidado. E como estamos dizendo desde o começo, isso pode começar de uma forma muito sutil, que nós precisamos cuidar. Nós precisamos dar amor, muito amor, mas também nós precisamos ser firmes. Os nossos filhos precisam ver isso em nós, firmeza. Firmeza. Se a Bíblia fala que tem que ser sim, sim, não, não, dentro de casa tem que ser sim, sim e não, não. É assim que funciona. Amém? Em nome de Jesus. Amém? E o outro altar que Deus ministrou no meu coração, para a gente finalizar esses altares que precisam ter guarda dentro de casa, dinheiro, e aí muitas vezes relacionado ao trabalho. 1 Timóteo 6,10 diz assim: porque o amor ao dinheiro é a raiz de toda espécie de males. Pastor, então não é para a gente trabalhar mais? Não, pelo contrário. O que não pode está acima de todas as coisas. O que não pode é o teu trabalho estar acima de Deus. Quando você identificar que o teu trabalho está tirando você da presença de Deus, você precisa rever o seu trabalho. Você precisa se capacitar, e seja ele qual for, viu, queridos? Às vezes pessoas pensam, não, mas é um concurso público. Sim, pode ser. Você pode ser um concursado, um servidor público, mas você pode se especializar e crescer e sair dessa condição perfeitamente. Basta você sair da área de comodismo e ir avante, e avançar. Como eu conheço pessoas também, pessoas que eram servidores públicos e descobriram uma oportunidade melhor e simplesmente saíram. Por quê? Buscando o quê? Qualidade de vida. E eu digo para você aqui, não qualidade também, qualidade de vida também é consequência, mas o caso aqui é você não permitir que o seu trabalho, essa ganância por dinheiro, tire você da presença de Deus. A ponto de você perder noites e dias buscando, e aí, como diz um livro que eu estou lendo, você fica lá como se fosse um ratinho, buscando dinheiro. E aí você nunca vai alcançar. Porque infelizmente acontece assim. Às vezes quanto mais você ganha, mais você gasta. Você está num patamar lá, você ganha lá, né, uma média aqui da igreja, 5 mil reais, né? Amém? Bom, que vocês receberam, média, né? Média por baixo, né, Marcelo? Você está naquela média, você recebeu um aumento, né? Uma promoção, foi para 8. Bom, então agora eu vou trocar de carro, agora eu vou comprar isso, vou assinar isso, vou fazer aquilo. Ou seja, suas despesas só aumentaram. Você continua não guardando nada e a corrida continua, buscando mais dinheiro. Não, eu preciso manter a minha qualidade de vida. Você precisa de liberdade financeira. Sabe o que é uma liberdade financeira? É você começar desde agora, independente de quanto você ganha, desde agora, você ter uma vida financeira sadia. Você guardar parte do seu ganho. É investir em algo que vai te dar retorno. A gente chama isso de ativo. E quando esse ativo for maior que o seu salário, aí você tem liberdade financeira. Porque aí você pode dizer, falar, patrão, acho que eu não preciso mais do senhor não. Vou te demitir hoje, porque os meus ativos estão me rendendo mais. Esses ativos podem ser casa, apartamento. Isso acontece do dia para a noite? Na maioria das vezes não. Mas você precisa começar. Você precisa ter o hábito de ter uma vida financeira saudável, de guardar dinheiro para isso. Há 2 anos atrás o profeta Amaro veio e falou isso: guardem dinheiro. Há 2 anos atrás ele veio e fez isso. Foi quando me despertou para isso. E nós temos praticado, nós temos buscado. Não é fácil? Não é fácil. Mas como diz aquela propagandinha como que é o nome do rapaz lá do Wilber, né? Ele aprendeu a fazer a economia e ele criou hábito para aquilo. Propaganda de um banco, acho que é do Itaú. Enfim, nós precisamos trabalhar não por dinheiro. Nós vamos trabalhar sim, vamos buscar sim, vamos deixar a preguiça de lado, fazer o nosso melhor. A palavra diz, ó, de tudo que você faça como se fosse para Deus. E quando você faz isso, Deus te honra lá onde você trabalha. Mas isso não pode ficar um altar de idolatria na sua casa. Isso não pode estar acima de Deus na sua casa. Não pode.
Porque quando isso começa a acontecer, você começa a cair fisicamente, a sua saúde começa a cair, e as consequências podem ser irreversíveis. E muitas vezes você está morrendo espiritualmente, porque mal e mal consegue vir para um culto, porque está cansado, porque está pensando na planilha que tem que entregar, no projeto que precisa fechar, e esquece que existe um Deus que trabalha a favor dos seus. Um Deus que vai além. Na parte comercial isso acontece muito. Faz isso, põe Deus à prova. Fala, Deus, eu vou descansar no Senhor, eu vou ir para a vigília, eu vou buscar o Senhor acima de todas as coisas. Você vai ver as portas sendo escancaradas sobre a sua vida. Ela vai ser, porque o negócio vem para você. A bênção ela vai correr atrás de você, você não precisa correr atrás da bênção. Pastor, eu preciso correr para vender. Não, você precisa correr atrás de Deus e as bênçãos vão correr atrás de você. Invertem a situação e não é isso. Então é um altar que Deus ministrou no meu coração já tem algum tempo. E a gente tem visto isso. Pessoas, famílias morrendo espiritualmente por conta de serviço, disso, daquilo. É tempo de mudar. Se nós derrubarmos esses altares que nós conversamos aqui hoje. Em nome de Jesus, eu creio que televisão não é um problema para nós, amém? Amém. Amém, glória a Deus. Os filhos, como minha esposa colocou aqui, é um caso muito sério. E talvez você esteja pensando, não, para eles é fácil, né? Tem 3, não dá nem para idolatrar um. Mas a Ana Júlia tem 7 anos de diferença da Ana Júlia para a do meio, com o Davi. E desde quando a Ana Júlia nasceu, nós nunca tivemos essa postura. Eu lembro que existiam vigílias aqui e ela ficava no colchão dormindo até 1, 2 horas da manhã, mas ela estava ali com a gente, com outras crianças. As crianças não podem impedir nós de buscarmos a Deus. Não podem. Não podemos permitir isso. Para não gerar Isaac, para não gerar Jacó, homens de caráter transtornado, a ponto de se envolver. Você vê, a mãe de Jacó, Rebeca, ela entrou tanto na situação, falou, não, olha lá, o papai vai abençoar, vai lá, corre na frente, incentivou, vai lá, faz o cozido, deixa ele te abençoar, se transforma, colocou pelo sobre ele, vai lá, que caia sobre mim e não caia sobre você. E caiu mesmo. E quando você vai ver na genealogia lá, eles nem falam quando ela morreu, fala que quando morreu a serva dela. Não sei se você já prestou atenção nisso. Fala quando Isaac morreu, mas Rebeca eu nem toco mais no assunto. É sério? É muito sério. Então nós vamos quebrar esses altares dentro de casa. Os filhos são bênção, são um presente de Deus para as nossas vidas. Não transforme a bênção em maldição. Lembre-se, você é o guerreiro. Quem manda é o guerreiro, não é a flecha. Você direciona a flecha. Eu digo Sebastião aqui, nesse altar, algumas semanas atrás, falou, pode orar, que esse meu filho vai para as nações. Vai para a Índia. Tibete. É um pai direcionando, dando destino para o filho. E você precisa fazer isso, amém? Amém. E acima de tudo isso, queridos, para a gente encerrar, existe só um altar que precisamos ter dentro de casa. É um altar de adoração, de louvor ao nosso Deus. Só existe um Deus a ser adorado, a ser buscado, a ser exaltado dentro de casa. E esse Deus é o nosso Deus, o meu Deus, o seu Deus. E nós levantamos um altar dentro de casa, levantando um altar de adoração, continuamente. Quando nós adoramos a Deus, a adoração está ligada à presença de Deus. Sabe quando você está naquele momento, aquele dia mal, onde o coração está apertado, não sabe o que está acontecendo? Levanta um altar de adoração. Você começa a atrair a presença de Deus para a sua casa. Atraia, faça um altar de adoração na sua casa ao Deus Todo-Poderoso. Feche seus olhos e fala, Deus, vem que eu preciso do Senhor, não sei o que está acontecendo, mas vem, enche a minha vida. A adoração traz isso, ela traz a presença de Deus para dentro da tua casa. Então não é um altar de TV, não, é um altar de adoração a Deus, um altar de oração. Fecha a porta do teu quarto, vai orar em secreto ao teu Deus.
Não importa a situação que você esteja passando, a palavra fala que quando você faz isso, Ele publicamente vai te recompensar. Publicamente. Se é publicamente, todas as pessoas vão ver como os seus filhos andam, como as suas finanças andam. Por quê? Porque existe um altar somente na sua casa. Um altar para cultuar o Deus Todo-Poderoso. Saia daqui dessa noite convicto, decidido, fala: Deus, eu vou levantar um altar na minha casa. Eu vou levantar um altar na minha casa, no meu quarto, no meu secreto. Às vezes a gente não é fácil. Muitas vezes a gente coloca em situações, meu Deus, o que a gente faz numa hora dessa? Vamos orar. Deus dá direção. Por várias vezes nós estamos orando e falando: Deus, me capacita a colocar os meus filhos no caminho que o Senhor vai colocar. E não é ficar, como a Mariana falou, chocando, fazendo uma redoma, não. A palavra fala para ensinar. O nunca desviar é com Deus. Que aí o Espírito Santo entra em ação e livra eles do mal, traz a verdade, traz a voz, fala: olha o que a mamãe falou, olha o que o papai falou. Essa função é de Deus. Mas eu e você precisamos ensinar, precisamos colocar direção para os nossos filhos, dar norte para eles em nome de Jesus. Então que nessa noite você venha sair decidido a derrubar todos os altares que estão na sua casa, que não glorificam a Deus. Nós demos 2, 3 exemplos aqui muito rápido. Um mais enfático, que são com os filhos, foi algo que tem falado ao nosso coração desde semana passada. Mas se você identificou outro, derruba, soca o pé e levante um altar que vai glorificar o nome de Deus, em nome de Jesus. Amém? Gostaria que você fechasse seus olhos, fechasse sua cabeça, só para que nada tire sua atenção. Como eu disse aqui, talvez tenha alguma situação que não foi colocada e que você identificou. Ou talvez essas coisas, esses 3 itens que nós colocamos, falou com você. E hoje, nesse momento, Deus nos leva ao arrependimento. Se arrepende. Lembra de onde você caiu. Volta ao primeiro amor a Deus. Então, nesse momento, eu gostaria que você, aí onde você está mesmo, do jeito que você está, é lógico que você tem liberdade para isso, para se levantar, para ficar de joelho, para vir para o altar, mas que você venha conversar com Deus. Tempo de conserto com Deus para a sua casa, para a sua família. Eu creio que Deus quer fazer de cada lar aqui representado um farol, um lugar de luz, um lugar onde as pessoas vão ter segurança, vão ter paz. Talvez depois dessas práticas, se você já não vive isso, as pessoas vão querer, vão ter prazer dentro da tua casa, porque sabem que a presença de Deus ali está. Decida isso nessa noite. Decida a derribar os altares que impedem você de entrar na plenitude das bênçãos de Deus. Derrube tudo isso, derrube. E talvez você ainda está, a gente falou bastante de filhos aqui. E algo que Deus ministrou no coração agora. Talvez você está em busca de filhos ainda. E talvez o altar pode estar começando antes da concepção. Essa semana nós recebemos uma mensagem de um apóstolo e ele dizia: enquanto Ana estava ali naquela ânsia, né? Talvez na idolatria daquele filho tão esperado, ele não veio. Enquanto Ana não entregou Samuel totalmente para Deus, não veio a concepção. Talvez esse ídolo, essa esperança está maior, está ocultando, está atrapalhando a sua comunhão com Deus. Lembre-se, os nossos filhos são heranças do Senhor.
é do Senhor, então busque Ele. Se você está buscando uma concepção, uma gravidez, um menino, uma menina, antes da concepção, entregue ele a Deus. Faça algo profético, você e seu esposo, você e sua esposa, entregando esta geração, este filho, para Deus, para que Deus faça grandes coisas através da vida dele. E se os teus filhos, os que já existem, você identificou algum tipo de idolatria, peça perdão a Deus. E decida a partir de hoje, de agora, mudar a situação. Mudar a situação. E se as finanças têm sido o altar na sua casa, no teu trabalho, eu profetizo sobre a tua vida o emprego de excelência, o emprego onde você vai ter tempo para buscar a Deus, um tempo onde as suas finanças vão glorificar o nome do nosso Deus. Mas começa hoje. Antes do emprego chegar, você precisa colocar Deus acima de todas as coisas. Talvez antes do emprego chegar, antes do emprego chegar hoje, você precisa colocar Deus acima de todas as coisas. Saber que Ele é supridor. Saber que Ele é o provedor. Saber que Ele tem prazer de colocar os seus filhos como cabeça e não como cauda. Em nome de Jesus. Senhor, nós te agradecemos por tudo que o Senhor ministrou aos nossos corações nesta noite. Como igreja, Senhor, nós te pedimos perdão por cada altar levantado nas casas aqui representadas, Deus, que nos impediam de contemplar a tua glória, que nos impediam de entrar em plenitude nas bênçãos do Senhor sobre as nossas vidas. E como igreja nós te pedimos perdão neste momento. Nos perdoa, Senhor. Nos perdoa, Senhor. Arranca dos nossos corações esses altares, pois nesta noite nós decidimos a levantar um altar tão somente ao Senhor, dentro da nossa casa, dentro do nosso lar, dentro das nossas famílias, das nossas finanças. Te agradecemos, Deus. Nós te agradecemos por tudo que o Senhor fez.